Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal nessa segunda-feira com as últimas informações do Verdão. Estou trazendo um corte onde André Rizek e Ana Thaís estão incrédulos com esse crescimento do Palmeiras na temporada, líder da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí e vamos para o vídeo. Já começo com a vitória do Palmeiras, 1-0. Com a festa do líder. Foi muito debatida a comemoração do Palmeiras no fim do jogo e já chegamos a ela. Mas agora vamos à partida em si. Palmeiras 1, São Paulo 0. Alguém discorda se eu falar que foi um resultado absolutamente justo? O Palmeiras jogou bem mais do que o São Paulo? Alguém discorda? Não, com certeza. O Palmeiras jogou como vem jogando, né? Um time competente, não é um time brilhante, mas é um time extremamente competente, todo mundo sabe o que tem que fazer. E jogou para ganhar o tempo inteiro, né? Diferentemente do São Paulo, que muitas vezes pareceu que estava ali mais com receio do que vinha, do que enfrentar para fazer algo diferente. O Palmeiras jogou como líder, como time que de fato briga por mais um título do Campeonato Brasileiro, com os jogadores ligados o tempo inteiro. O resultado poderia até ser maior, mas o Vitor Roque fez o gol no final e deu a vitória ao líder do campeonato. O Palmeiras joga para ser campeão brasileiro mais uma vez. Se o Palmeiras não fizesse aquele gol no final, o que a gente estaria dizendo hoje? Que o São Paulo de novo consegue travar e continua travando, né? Quem interessa a ele travar dentro do campeonato, no confronto direto com o Palmeiras em especial, que o São Paulo tem a capacidade de controlar, né, emocionalmente partidas, mas o que vale, e emoção não é o forte... Pouco, né, Lino? É pouco isso, pouco, né? Muito pouco. Porque o que vale para a partida é o exemplo de insistência do Palmeiras, de manutenção de ideia de atacar, colocação de mais atacantes em campo para conseguir resultado, até um pouco de disposição, se fosse o caso, para o adversário contra-atacar, e o São Paulo teve brechas para isso, mas a insistência do Palmeiras, a persistência, o fato de estar o tempo inteiro buscando o gol, eu acho que o placar coroa isso tudo. Concordo que o São Paulo... É a bola que entrou no gol, o que faltou na reta final do Paulistão para o Palmeiras. O Palmeiras de vez em quando sendo travado, mas o Palmeiras é um time que parece assim, ó, Palmeiras, a sua missão é essa, vencer esse jogo de tal maneira e você achar caminhos para vencer esse jogo. Pronto, e ele consegue achar esse caminho. A equipe está se soltando cada vez mais, jogadores importantes estão se desenvolvendo. O Vitor Roque, terceiro jogo seguido que ele marca gol, é importante para a confiança dele. O Flaco, quando entra, não é um jogador que entrega só gols, mas entrega situações de gol para os companheiros. É a equipe que parece que é preparada para esse Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é isso aí. O São Paulo, assim, não conseguiu, é difícil, né? Você, com a volta desses jogadores que estavam lesionados, mas você enfrentar o Palmeiras, ganhar do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é muito difícil. Mas assim, acho que é inegável que o Palmeiras subiu de nível depois do estadual, né? Sim. O time elevou o nível técnico. Sim, né? Como era de se esperar, né, gente? O campeonato estadual era para você aprimorar o teu time. Se der para ser campeão, ótimo. Se não, você tem que melhorar. E aí as peças foram encaixando, o Paulinho foi chegando, o Vitor Roque foi melhorando, o meio-campo foi jogando bem também, eu acho que isso é importante. E o Abel tem feito uma coisa, eu não fiz esse levantamento, tá? Mas eu comentei o jogo contra o Bahia. E ele tem rodado muito o time. Então, cada jogo ele tem um time. E cada time que joga da mesma maneira, de forma muito competente. Então, ele está jogando com o time descansado. E era esse que seria meu destaque inicial do Seleção, se não tivessem confirmado o Ancelotti, que em maio os times estão extremamente cansados. O jogo do Flamengo com o Bahia sábado à noite, isso ficou muito claro. O desgaste físico das equipes maio ainda, né? Muito longe do fim da temporada. O que era para ser o auge físico desses atletas. Era para ser o auge físico desses atletas com 4 meses de preparação. Perfeito, é aí que eu quero chegar. O time que perdeu a final do Campeonato Estadual conseguiu rodar o elenco, as 8 rodadas do Campeonato Brasileiro, com o Libertadores também pelo caminho. É líder da primeira fase da Libertadores até aqui, junto com o São Paulo, né? Junto com o São Paulo, não. São Paulo vem em segundo lugar. E é líder do Campeonato Brasileiro e é difícil você falar hoje quem é o time titular do Palmeiras. Tem uma espinha bem definida, mas o Abel tem um elenco maravilhoso que ele consegue colocar um time diferente em campo cada semana. Essas imagens da festa do Palmeiras repercutiram muito. Acho que foi o fechamento ontem que iniciou essa conversa. O Denilson deu uma opinião polêmica pra caramba, ele achou a festa exagerada. Eu não vou comentar a festa de jogador não, mas eu vou falar da minha leitura. A minha leitura para essas imagens, que se a gente puder rodar de novo, é de um time celebrando que tá tudo dando certo.
que o Felipe Anderson está começando a jogar o que dele se espera aqui no Brasil, e eu espero muito, que o Vitor Roque está cada vez melhor. Esse cara, ele sai do Brasil como jogador de seleção brasileira, fracassa no Barcelona, desce um degrau para o Betis, desce 2 voltando para o Brasil, então você está retomando a confiança dele. Por isso tem que celebrar, Rizek, sabe por quê? Porque a gente não sabe como é que vai estar daqui a um mês. Exatamente. Perfeito. A gente está falando de um Internacional que 1 mês e meio atrás era o melhor clube do Brasil. E acontece de você, num mês e meio, num calendário onde nós estamos na 5ª semana, se eu não me engano, de quarta e domingo para os clubes brasileiros, para os atletas. E aí o elenco faz a diferença. Então é por isso que eles têm que celebrar mesmo, têm que festejar. Porque eles não sabem como é que vai estar daqui a um mês. Faz um mês a final do Paulista? Faz quanto tempo, Aninha? Final de março. Final de março, 1 mês e meio, tava todo mundo falando, o Palmeiras tá travado, não consegue jogar. Ô, Grafa. E hoje é o melhor time do Deixa Brasil. eu só plugar ali, não, que depois do Campeonato Paulista, para não perder o gancho, depois da derrota, o Campeonato Paulista, o Palmeiras chegou na final, mas não jogou bem. Após o Campeonato Paulista, que eu vejo como torneio de pré-temporada, embora ele derrube treinador, do ano, né? perfeito. Foi o campeonato do ano. Eu vejo torneio de pré-temporada. Mas que já derrubou assim, 7 treinadores. Beleza, não, o brasileiro Já derrubou derrubaram 7 né? treinadores. Eu vejo estadual como pré-temporada, mas beleza, eu. Depois da pré-temporada, o Palmeiras engatou, que é quando vem o que interessa mesmo, o Palmeiras engatou 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 13 jogos. Vou repetir, tá? 11 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E eu tô vendo essa linha, esses jogos, eu tô vendo a linha do tempo do crescimento. Não fez um grande jogo contra o Botafogo. Beleza. Falávamos, inclusive, que o campeão voltou, né? No jogo com o Botafogo e Não Palmeiras. fez um grande jogo contra o Sport fora de casa, ganhou com erro de arbitragem. Não fez um grande jogo contra o Cerro Porteño aqui, mas a partir dos 2-0 contra o Corinthians em Barueri, eu tô vendo o time só crescer. Sim. 2-0 contra o Corinthians, 1-0 no Internacional, 2-1 no Fortaleza, ganhou na altitude de La Paz. Perdeu do Bahia, beleza, acontece. Aí derrota o Ceará na Copa do Brasil fora de casa, derrota o Vasco em Brasília, fecha a sua participação fora de casa com 100% na Libertadores sem levar gols e agora, dominando o São Paulo, ganha de 1-0. Fala, Lino. Não, eu ia falar sobre a festa ali, porque a gente está mudando um monte de coisa da nossa cultura, né? E cultura se muda mesmo. Eu entendo o Denilson quando ele fala que comemorar daquele jeito mexe com os outros e isso na cultura do futebol brasileiro é encarado como provocação. Mas o Grafa está aqui, conviveu tanto tempo com o futebol alemão. Você, ao final da partida, ir diante da sua torcida e comemorar com o seu torcedor, é cultural até. É cultural no futebol alemão, no futebol inglês. E aqui no Brasil não se vê isso muito com frequência, né? Que não dá tempo de ser feliz aqui no Brasil. Então não dá, porque amanhã já tem que trabalhar, pensar no jogo seguinte. Não dá tempo de ser feliz, cara. Tem que ser feliz. Aqui, né? O Felipe Luiz, ele era um gênio. Teve 2 jogos ruins, virou uma besta. Roger Machado também. Já tá deu assim, tudo errado, já é o péssimo. O Felipe foi acabou impressionante, gás. cara. 2 jogos ruins mesmo. Perdeu do Cruzeiro, dominado, foi muito mal na Libertadores também. Ele sai de gênio pra besta aqui no Brasil. Mas essa cena você não acha legal? Você falou que acha legal, né? Eu Acabou acho o super jogo, legal. cara. Você ganhou um jogo difícil, E vai não é só comemorar um com a tua jogo, torcida. né? Super É legal. um clássico e as pessoas têm que lembrar que o clássico em São Paulo, claro, no Brasil inteiro, mas ele define muitas coisas na temporada. E ele foi jogar um clássico na Arena Barueri, que é um lugar frio, que as pessoas não gostam de ir até lá. A torcida foi junto, fez a festa. Teve o gol do Vitor Roque, que a gente sabe, os jogadores estavam fazendo de tudo ali para ele se ambientar e para ele começar, de fato, a ser esse jogador que esperam que ele seja. Então, acho que todo o contexto ali... Ingresso mais barato que Exatamente. ajudou. Já tá caro de novo para Libertadores, né? Mesmo que o time já E o classificado. grande ódio, assim, eu vou chamar de ódio, porque eu acho que beira o ódio mesmo. As pessoas não querem ver ninguém feliz, né? Não, e Palmeiras e São Paulo, assim, é uma rivalidade. Claro, cara, claro. Assim, não vou nem entrar no mérito qual é o maior clássico, porque acho que Corinthians e Palmeiras têm uma história riquíssima, mas não tem a questão institucional mesmo, Exato, de você olhar para o outro e, cara, ódio. é ódio, É né? ódio, Então, isso... O Corinthians é rival, São Paulo e Palmeiras é ódio, É né? ódio, são inimigos. Inimigos, né? Aquela cena de vários os treinadores portugueses é que fazem muito isso, né? De pegar os jogadores e levar para o centro do gramado, acenar para a torcida, agradecer. E eu acho que o nível de tensão também, a gente tem um gráfico aqui, você
conseguir o objetivo, pô, você tem que relaxar de alguma forma, né? Se você não desfrutar de uma vitória num clássico, em que você é líder do campeonato, você vai desfrutar quando? Só quando você é campeão, você vai ter que esperar até dezembro para comemorar alguma coisa, para se sentir feliz, pleno na sua atividade. E talvez Enfim. espera até dezembro e não consegue ser Exatamente. campeão. Cara, eu tô muito impactado E 2 clássicos, sobre 2 vitórias do Palmeiras, hein? Sobre a Venceu o máquina Corinthians, de venceu o moer São Paulo. gente, que é o futebol brasileiro, assim, convido a todos, vocês podem procurar uma busca, La Torre, Argentina e ESPN. O ex-jogador e hoje comentarista da ESPN da Argentina, ele fazendo uma reflexão sobre como a gente que analisa futebol está contribuindo para uma cultura da intolerância em que quando perde ninguém presta, o time não tem caráter, até o Thiago Silva foi vítima desse sentimento hoje. É todo mundo uma porcaria, o técnico é burro, ninguém sabe nada, é uma cultura da terra arrasada em derrotas e como a gente está falhando na transmissão da paixão do futebol de um jeito mais carinhoso, amoroso, de você amar o seu time, amar o esporte. Cara, eu fiquei muito impactado e comecei a vestir a carapuça de como eu acho que a cobertura... não estou falando do seleção especificamente, mas na média, como a gente está contribuindo para essa análise assim, de terra arrasada quando o time perde. E aí eu entrevisto o Seabra no Bragantino, mó semblante leve, feliz. Eu lembrava dele no Cruzeiro, cara. Fechado, travado. Ele não conseguia, exatamente, de como o futebol é máquina de moer gente, como as pessoas não conseguem ser felizes nesse tipo de ambiente. Como se joga muito, você não tem nem tempo para sentir saudade da derrota, né? Da vitória, do empate. Papo cabeça à parte, que essa discussão fica para outro dia. O São Paulo só se defendeu e foi conservador. Eu queria mostrar a diferença dos dois times e dos dois elencos, cara. O Palmeiras, com a sua escalação inicial, e o que vai impressionar, acho que não é nem a escalação inicial, são as peças que o Abel tirou do banco. O time titular é ótimo. O Everton, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Richard Rios, que jogou muito bem ontem, Aníbal Moreno. Mais uma vez, né? Alan, Estevão, Paulinho, Flaco Lopes. Dá uma olhada na rapaziada que o Abel tirou do banco ontem. Saíram do banco simplesmente Rafael Veiga, Vitor Roque, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Maurício. Pô, como é que você compete com isso, cara? Que maço. Saíram do banco Evangelista, Rafael Veiga, Felipe Anderson, Maurício e Vitor Roque. Olha o outro lado, cara. Dá uma olhada no time titular do São Paulo e quem o Zubeldia tinha para colocar em campo e quem ele colocou. Eu acho que é uma diferença muito grande, cara. Muito grande. Mas assim, não é pouca, não. Agora vamos pro... mas é Palmeiras e São Paulo. Na história é. Mas na prática, hoje, para mim, são times de prateleiras diferentes. Com certeza. Né? O banco do Zubeldia, por exemplo, na comparação com o banco do Abel, é covardia quase, cara. Então ele colocou em campo o Enzo Dias, o Pablo Maia, o Lucas Ferreira, o Oscar, o Luciano, são boas opções. Mas eu acho que nem se compara, assim, quando você vê a escalação inicial, o banco, são times de prateleiras diferentes. Por isso que eu entendo que o São Paulo tenha jogado desse jeito tão conservador. Não estou elogiando, não. Só estou entendendo que a postura era se segurar, cara. E olha, ainda teve chance. Que parou no Everton. Quando estava 0-0, teve 2 chances. A grande discussão hoje é se o trabalho do Zubeldia diz sobre o elenco ou diz sobre o Zubeldia, né? Porque... E essa conta é difícil de você fazer mesmo, porque ele tem um elenco com muitas limitações e a dúvida é se mesmo com essas limitações o São Paulo poderia jogar melhor, poderia jogar mais, com mais volume e não só um jogo para controlar o adversário, porque muitas vezes a sensação que dá assistindo aos jogos do São Paulo é que o São Paulo vai para controlar o adversário e controlar o adversário não necessariamente faz você vencer os jogos. Você não acha que o São Paulo está passando tempo no Brasileiro ali, ficando numa zona segura e está focado onde ele acha que ele tem chance ele tá de ser bem, mais forte que na Libertadores? Bem, ele ganhou fora, tá voando, claro. O elenco que foi onde ele se frustrou no ano passado, né? Mas esse foi o grande equívoco ano passado, porque quando ele se frustra no mata-mata de Copa do Brasil e da Libertadores, ele apaga no Brasileiro e quase perde a vaga na primeira fase da Libertadores, né? Esse é o grande desafio também na virada de chave. Mas essa é a essência do São Paulo também, né? Você ser cobrado pela Libertadores, você tem na Libertadores foco. Não tá culturalmente, não tá agredindo ninguém dentro do São Paulo. Mas é o único tricampeão dos pontos corridos, quando o São Paulo tinha elenco acima da média. Hoje o elenco é abaixo da média dos principais clubes do Brasil. Ainda mais esse ano, que o elenco foi reduzido. Então, acho que o São Paulo tá olhando o Campeonato Brasileiro e falou, cara, isso aqui... Não dá. Não dá pra mim. Eu vou entrar em campo. O momento político do clube também financeiro não ajuda, né? Pra isso, pra montar uma equipe competitiva, como tem Palmeiras, como tem o Cruzeiro hoje.
O Cruzeiro também foi um abismo de diferença contra o Sport, não o Sport está na zona de rebaixamento. Mas se você lidar com esses clubes que têm essa condição financeira de montar elencos robustos igual do Palmeiras, do Flamengo, do Cruzeiro, é difícil num campeonato tão longo como o brasileiro. A gente passou a vida analisando futebol sem considerar muito dinheiro no futebol brasileiro, né? Porque o dinheiro a gente sabia Mas que... com a agenda que a gente tem agora, 3 jogos por semana praticamente. E isso nem sempre pesou, e aliás, às vezes até pesava de forma desfavorável, né? Porque você gerava acomodação, jogadores que talvez não fossem... E porque também, no passado, clubes que não tinham a menor condição de fazer investimento se endividavam, caso do Cruzeiro, recentemente, do Flamengo lá atrás, então você não sabia direito o quanto a dívida pesava, os clubes não se importavam, eles iam aumentando a dívida, e hoje... A gente continua gastando mal, né? Mas o calo está apertando um pouquinho mais. Mas está fazendo diferença agora. Fazendo. Agora a gente finalmente chegou num patamar assim que está fazendo diferença. Porque o Flamengo e o Palmeiras se organizaram tanto que hoje os recursos que eles têm eles conseguem fazer com que isso realmente gere diferença. O Corinthians tem uma arrecadação similar a desses clubes, e ele é tão menos bem administrado que ele não consegue fazer essa diferença, mesmo tendo uma arrecadação bilionária como a do Flamengo e a do Palmeiras. Mas para isso, o Palmeiras e Flamengo passaram por períodos de escassez de títulos, de vitórias, de muita... perturbado esses períodos, e que os clubes hoje que tentam fazer isso não querem passar por isso. O torcedor não tem paciência, os dirigentes não têm paciência, e aí vem o segundo aspecto, que é os investidores. São SAFs, que tem um Pedrinho por trás, uma Leila por trás, o Palmeiras mesmo organizado tem na Leila. Ou seja, então tudo isso pesa bastante, né? Você passar por esse período de seca, sem título, sem competitividade, e ver o adversário, o rival. Hoje o torcedor tem uma influência muito grande nos clubes, né? A rede social, os dirigentes ainda se apegam a isso, e isso é difícil para os clubes grandes ver o adversário ou o rival tendo o sucesso que o Palmeiras está tendo. Aqui a gente fala no caso do estado de São Paulo. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do Bolívar, o próximo adversário do Palmeiras na quinta-feira, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa Libertadores da América. A partida será no Allianz Parque. Como podemos ver na imagem, estou trazendo aqui a tabela do grupo do Palmeiras, né? Líder com 12 pontos, seguido do Cerro Porteño com 4, e Sport Cristal também com 4. O Bolívar, por incrível que pareça, está na lanterna com 3 pontos. Se acreditava que a equipe seria pelo menos a segunda colocada devido a jogar na altitude. Então eles vêm para esse jogo contra o Palmeiras precisando da vitória, e vai dar muito espaço para o time de Abel, com certeza, ter mais facilidade para sair vencedor nessa partida. Estou trazendo um recorte das últimas 5 partidas do Bolívar, tanto pela Copa da Bolívia, como no Campeonato Boliviano e na Libertadores. São 3 vitórias e 2 derrotas. Neste domingo, eles jogaram contra o Clube Aurora fora de casa e venceram pelo placar de 2-0. Agora estão se preparando para esse confronto contra o Verdão. Estou trazendo aqui a classificação do Bolívar, lá no Campeonato Boliviano. Está na 2ª colocação, 18 pontos, 6 vitórias e 1 empate em 7 jogos no campeonato. Ou seja, é uma equipe que sempre briga pelo título, consequentemente todo ano está na Libertadores, né? Já em confrontos pela Copa Libertadores contra o Palmeiras, são 5 jogos, 4 vitórias do Palmeiras e 1 vitória do Bolívar. Essa vitória, inclusive, foi entre as finais do Campeonato Paulista da temporada de 2023. Essas são as informações aí do Bolívar. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário, e até o próximo vídeo. Valeu!